Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês acerca de pronomes possessivos. Eu já tenho um vídeo aqui no canal no qual eu falo sobre pronomes possessivos, mas como esse é um assunto que ainda não esgotou, eu resolvi fazer a parte 2 desse assunto. Caso vocês não tenham assistido o meu vídeo anterior, eu vou deixar ele linkado aqui na descrição. Corre lá, assiste, o vídeo tá bastante informativo. Então, bom, pessoal, só para recapitular o que são pronomes possessivos, são essas palavrinhas que a gente usa para dizer que algo pertence a alguém. Então, por exemplo, seu, sua, dele, dela, enfim, todas essas palavras são pronomes possessivos. Na última aula, eu expliquei, no último vídeo, eu expliquei para vocês que para cada pronome possessivo, a gente tem um pronome pessoal. Eu vou deixar aqui do lado os pronomes pessoais que a gente tem e todos os pronomes possessivos que eu ensinei anteriormente. Porém, hoje a gente não vai falar sobre esses pronomes possessivos. Eu vou deixá-los aqui só para que a gente consiga fazer uma conexão entre esses pronomes e os pronomes que eu vou ensinar hoje. Então, pessoal, os pronomes que a gente vai falar hoje têm o mesmo significado desses pronomes que vocês estão vendo aí na tela, porém, a gente vai usá-los de maneira diferente. Então, a segunda categoria que a gente vai ter aqui para my vai ser mine. Para his, eu tenho his, então continua sendo igual. Para her, eu tenho hers. Para its, eu tenho its, então também continua sendo igual. Para your, eu tenho yours. Para our, eu tenho ours. E para their, eu tenho theirs. Uma coisa super importante de falar é que eu preciso que vocês mantenham em mente que esse S que a gente tem no final do pronome não necessariamente significa que esse pronome é o plural, tá legal? Ele pode ou não ser o plural. Então, por exemplo, aqui no caso do hers, esse hers não é plural. Isso aqui significa dela. No caso do its, a mesma coisa. Então, aqui não é o plural. Isso aqui significa dele ou dela para animais ou objetos, coisas abstratas, enfim. Eu vou falar mais profundamente acerca do its ao longo do vídeo. Depois a gente tem o ours, que também não necessariamente significa que aqui a gente tem um plural. Isso pode ou não ser plural, então aqui eu tenho tanto plural quanto singular. A mesma coisa vai acontecer pro yours. Então aqui eu posso ter tanto plural quanto singular, vai depender muito do nosso contexto. Agora para theirs eu sempre tenho o plural. Então, pessoal, essa questão da gente ter o S não significa que vai ser plural todas as vezes. O plural ou o singular realmente vai depender do contexto. Agora vamos falar um pouquinho as situações nas quais a gente vai usar esses pronomes. Eu tenho duas situações principais, pessoal. A primeira situação é uma situação na qual a gente precisa de um contexto, como tudo no inglês, né? A gente sempre vai precisar de um contexto, mas especialmente nessa situação o contexto é obrigatório. Porque o que vai acontecer aqui? Quero que vocês imaginem o seguinte cenário. Eu tô conversando com uma amiga e eu falo para ela, I really like my coffee mug. E essa amiga responde, yours is nice, but mine is bigger. Do que a gente tá falando nessa conversa, pessoal? Aqui a gente está falando sobre a mug. O que seria mug? Seria uma caneca. Quando a minha amiga foi responder a esse comentário, nesse teatrinho que eu tô fazendo para vocês, então ela está falando sobre o mug, mas na fala dela, ela não quis repetir a palavra mug. Então, para evitar essa repetição, ela fez uso de um pronome. Ela disse, yours is nice, but mine is bigger. Então, a sua é legal, a sua caneca é legal, mas a minha é maior. No caso aqui, ela tá usando dois pronomes da terceira categoria que eu mostrei para vocês, porque os dois pronomes, eles estão servindo para evitar a repetição da palavra mug. Então, essa vai ser a primeira situação, a situação na qual a gente quer evitar uma palavra que já foi anteriormente mencionada. Um outro exemplo que eu tenho aqui para dar para vocês é, my apartment has a balcony. De novo, a minha amiga poderia responder, oh nice, but mine doesn't. Do que a gente está falando aqui, pessoal? A gente está falando do apartamento que tem uma varanda. Quando a minha amiga vai responder ao que eu falei anteriormente, ela também está fazendo referência a esse apartamento. Então, aqui ela vai usar o pronome mine, justamente para evitar a repetição da palavra apartamento. Outro exemplo. This is Sarah's notebook and that one is mine. A mesma coisa aqui, pessoal. Esse é o caderno da Sarah e esse aqui é o meu. Então, a gente está falando sobre
sobre caderno aqui no caso, e para evitar a repetição da palavra caderno, eu estou usando o pronome mine. É claro, pessoal, que aqui eu estou usando exemplos pontuais, mas a gente poderia usar vários exemplos usando todos os pronomes, tá legal? E bom, o segundo caso no qual a gente vai usar essa categoria de pronomes, pessoal, é quando a gente vai colocar o objeto numa posição diferente dentro da frase. Vai funcionar da seguinte forma. Primeiro exemplo, this is my book. Então, nesse caso aqui, primeiro eu tenho o pronome pessoal, my, e depois eu tenho o objeto, que no caso aqui, book. Então, o pronome pessoal está vindo primeiro do que o objeto. No segundo caso, this book is mine. Então, aqui primeiro eu estou colocando o objeto e depois eu estou colocando o pronome pessoal. This is their house. This house is theirs. That is her bag. That bag is hers. These are my pants. These pants are mine. That is your laptop. That laptop is yours. E assim por diante, pessoal. Então, esses basicamente são os dois casos em que a gente vai conseguir usar essa categoria de pronomes. E é basicamente isso, pessoal. Agora, eu poderia falar, por exemplo, this is mine book. Não, não poderia, pessoal. Isso estaria gramaticalmente errado. Então, como eu falei para vocês anteriormente, a gente só vai conseguir usar essa categoria de pronomes caso a gente coloque ele numa posição diferente na frase. Ou no primeiro caso, quando eu quero evitar a repetição de um nome, de um substantivo que já foi anteriormente mencionado. Pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida com relação a esse assunto, eu peço que vocês deixem aí nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês tenham gostado, peço que vocês deixem um like de vocês. Caso vocês queiram conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu vou deixar um link aqui no qual vocês podem agendar uma aula sem custo algum. Eu também tenho algumas aulas gratuitas, mas para conseguir assisti-las vocês precisam se inscrever. Eu vou deixar link aqui embaixo também. Pessoal, thank you very much for watching. See you again next video.